A instrução é para você gerar o seu milagre e gerir os recursos provenientes desse milagre. Bom dia, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Essa é a lição extraída de 2 Reis, capítulo 4, versos 1 a 7, que diz: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Queridos amados, nós extraímos uma lição de cada versículo desta passagem. São 7 versículos. Do versículo 1, nós extraímos a lição de que devemos confiar em Deus e buscar a Deus primeiramente diante de qualquer situação que nos aflige, diante de qualquer escassez de recurso, diante de qualquer tribulação. Foi isso que essa mulher fez. Ela poderia ter pegado dinheiro emprestado com um agiota, pedido socorro a um familiar, desabafado com uma amiga, enfim. Mas ela foi buscar recursos com o profeta Eliseu, foi buscar o seu milagre como representante de Deus. No versículo 2, nós vemos que o pouco com Deus se torna muito, mesmo diante de poucos recursos. Seguindo as instruções do profeta, ela conseguiu multiplicar. No versículo 3, nós percebemos a importância do relacionamento bom com as pessoas. Além de você obedecer às instruções de Deus, obviamente, essa mulher, por exemplo, tinha um bom relacionamento com as pessoas, com seus vizinhos, com as pessoas com quem ela convivia. Isso fez com que ela obtivesse ali as vasilhas necessárias para que o milagre dela ocorresse. As pessoas são instrumentos usados por Deus, portanto é bom também estarmos bem com elas. No versículo 4, nós vemos a instrução do profeta, mandando ela fechar a porta. Fecha a porta, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Fechar a porta aqui significa você gerar o seu milagre no secreto. Gerando o seu milagre no secreto, o Senhor te abençoa. Essa passagem, esse versículo se relaciona também com uma outra passagem lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, que diz: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai, que está em oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Posteriormente, no versículo 5, nós vemos a obediência. Ela segue as instruções de acordo com aquilo que o profeta disse. Ela não questiona, ela não duvida
mesmo aquilo parecendo impossível, ela só tinha uma porção pequena de azeite. Ela poderia questionar, mas como assim, para que tanta vasilha? Ah, mas como que vai encher tanta vasilha sendo que eu tenho pouco? Isso me parece loucura. Não, em nenhum momento a gente vê essa mulher questionando. Ainda que seu milagre pareça impossível, siga as instruções divina para eles. Posteriormente, no versículo 6, nós vemos que o milagre é do tamanho da nossa fé. Aquela mulher, ela conseguiu muitas vasilhas, tanto é que ao final o profeta diz para ela que ela consegue vender e ainda viver do que sobrar. Então não foi só para pagar as dívidas, Deus superabundou ali. Porém, ela, se tivesse mais vasilhas, ela ainda teria tido mais azeites. Aliás, teria enchido mais as vasilhas, porque diz assim, ó, o filho dela respondeu: já acabaram as vasilhas. Então o azeite parou de correr. Quer dizer, o azeite parou de correr porque não tinha mais vasilhas. Se tivesse mais recipiente, teria ainda enchido com mais azeite. Isso, o recipiente, a quantidade de recipiente que ela adquiriu, representa ali a quantidade da fé que ela teve, que foi muita, mas significa que a unção divina, ela é inesgotável. A nossa capacidade, a nossa fé, é o tamanho da nossa fé que vai determinar o tamanho da bênção que a gente vai ter. E por fim, no versículo 7, nós observamos aí que devemos sempre pedir instrução a Deus, inclusive para gerir também o recurso que Ele nos deu por meio do milagre, que foi o que aconteceu aqui no versículo 7, a determinação do profeta era que ela quitasse as dívidas e com o que sobrasse vivesse daquilo. Então a direção certa vem do Senhor, não apenas para gerar o milagre, mas também para você geri-lo, gerir o milagre, gerir a bênção, os recursos que Ele colocar em tuas mãos. Isso está também em conformidade com Salmos 32, versículo 8, que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Já partindo para o final da lição dessa passagem tão rica, eu ainda observo que logo no início essa mulher diz que o marido dela foi profeta. Ele não deixou herança porque ele tinha dívidas, mas ele deixou algo maior do que uma herança, que é o legado. Foi com base nisso que ela chegou com fé até o profeta e disse: ei, meu marido foi um profeta. Quer dizer, o meu marido foi um homem que serviu a Deus e eu agora estou nessa situação humilhante. Ela usou, portanto, de um legado que ele deixou, do exemplo dele, dos princípios que ele carregava, do bom comportamento dele, do bom testemunho dele, para reivindicar de Deus aquilo que ela achava que tinha por direito. Observem também que os 2 filhos dela seriam feitos de escravo por aquele credor. Aquele credor representa o inimigo das nossas almas, representa as tribulações, representa aquilo que está sendo roubado de nós, representa a nossa paz que está sendo retirada. E ele queria levar o que restava dela, que eram os 2 filhos, torná-los escravos. Mas não, Deus fez um rebuliço, fez uma reviravolta por meio da fé dessa mulher, e eles passaram a ser carregadores de unção. Por que eu digo que eles foram carregadores de unção? Porque eles passaram a carregar o azeite. Eles que levavam o azeite para ela. Observem também que o credor certamente batia na casa dela, na porta da casa dela, cobrando a dívida. Como eu disse, ele representa o inimigo, o acusador, o opressor, a situação que nos envergonha, que nos gera medo, que nos acua, que nos recua. E quando ela teve a fé suficiente que gerou o milagre,
ao final, a instrução do profeta foi: vá, quita tuas dívidas. Quer dizer, ela que bateu na porta do credor e foi quitar a dívida. Ela que cresceu, cresceu no sentido de ter adquirido confiança suficiente e recursos também para enfrentar aquela situação, para enfrentar o inimigo dela, aquela circunstância, e dar a volta por cima. Então, de acuada, de recuada, ela se tornou uma pessoa confiante, uma pessoa que partiu para cima com tudo e vitoriosa. Por fim, eu quero salientar para vocês que os vasos mudam. Aquela botijinha que estava cheia do azeite, ela era única. E a botija, inclusive, na matemática divina, é tudo ao inverso daquilo que a gente pensa. A botija é menor do que o vaso. Geralmente, o vaso, que é um recipiente maior, carrega, portanto, uma quantidade maior e enche algo menor. Mas aqui é o inverso, é a botija que é menor que enche o vaso que é maior. E os vasos vão mudando, mas o azeite da botija continua o mesmo. Isso representa o que para nós? Pode representar, por exemplo, que nós, como vasos de Deus, perecemos, vamos morrer, o nosso corpo, né, ele volta ao pó, mas é o azeite que a gente carrega, que a unção de Deus é que vai sendo transmitida para todos aqueles que estão ao nosso redor e vai enchendo outros vasos. Isso é maravilhoso. Eu espero que você tenha azeite suficiente, unção, no caso a fé, e conduza a sua vida de acordo com os princípios para você encher outros vasos. Primeiramente, seja cheio de si. Encha o seu próprio vaso para que você tenha condições de gerar um milagre e posteriormente que você transborde na vida das pessoas. Eu profetizo na tua vida que aquela situação, não apenas relativa às questões financeiras, mas seja de qual área for, que tem ali escassez de recurso, que está te afligindo, aquela circunstância negativa que está roubando a sua paz, você vai conseguir ter fé o suficiente para ser cheia da unção para reverter e transbordar, não apenas na sua vida, mas também na vida daqueles ao seu redor. Curtam, compartilhem mais essa segunda-feira sapiencial.